eu tenho um caso concreto. Como eu vou desenvolver esse estudo de caso? O estudo de caso, ele é um texto expositivo. Você vai usar todas as orientações que você recebeu para produzir um texto expositivo, com eventuais adaptações. Quais adaptações? Como introduzir, como desenvolver e como concluir um estudo de caso. Bom, agora eu vou mostrar um exemplo de um estudo de caso desenvolvido para você entender a diferença entre um estudo de caso, propriamente dito, e aquilo que você aprendeu comigo lá no texto expositivo. Tá bom? Então vem comigo, ó. Caso haja linhas suficientes, vamos falar de como introduzir. Pode-se introduzir o estudo de caso pode-se introduzir o estudo de caso por um breve resumo da situação hipotética apresentada. Após o resumo, em outro período, deve-se apresentar o tema de forma breve, objetiva e genérica. Então, olhe para mim, olhe para mim. Em tese, você teria que resumir a situação hipotética primeiro, para depois apresentar o tema. Em tese. Isso seria uma estruturação padrão de uma resposta a um estudo de caso. Por quê? Sem resumir, fica difícil. Em tese, você teria que resumir. Por quê? Porque sem resumir fica difícil. Se há uma situação concreta ali, o ideal é que você resuma. João mata Maria e Maria morre. Sei lá. João mata Maria e João é preso. Ponto. Então, o ideal é que você resumisse. Trata-se de caso, de situação em que João mata Maria e João é preso. Ponto. Só para você não ter que, ao longo do texto, ficar falando de João e Maria sem a pessoa saber quem é João e Maria. Então, por isso que há o resumo num único período do que é mais importante do caso, ajuda. Ajuda para você não falar de João e Maria sem a pessoa que está lendo falar, eu não sei quem é João e Maria. Muita gente, às vezes, fala assim, Adriana, eu não resumi, mas eu fiz o seguinte, ó, o caso em tela, sabe assim, o caso acima, o caso em tela. Para com esse negócio de o caso em tela. Você não pode usar deíticos no seu texto. Ou seja, nada de falar do caso acima, do caso em tela. Porque o examinador cansado, que vai corrigir a sua discursiva, o seu estudo de caso, ele não está com o caso ali na mão. Tudo bem, Adriana, mas ele foi treinado para corrigir aquele caso. Tá, mas não fique falando do caso acima, o caso em tela. Então, nada de negócio de caso em tela, caso acima. Se você, então vou repetir. Em tese, você teria que resumir, numa estruturação padrão. Na prática, os alunos não resumem porque não dá. E tá tudo bem. Você começa o estudo de caso, você já pode, então presta atenção que eu estou te dizendo qual é a estrutura padrão e estou trazendo eventuais adaptações que são facilmente encontradas em estudos de caso nota 10. Então a galera, na prática, nem introduz, vai logo para as respostas. Pode isso? Na prática pode, sabe por quê? As bancas têm sido muito benevolentes nesse sentido de estruturação. É como se eles já fossem para o texto expositivo. Não precisa introduzir, resumindo o caso. Mas, Adri, e se eu tiver linhas? Aproveite. Vou mostrar para você depois como seria fazendo e não fazendo, tá? Desenvolvimento. Na hora de desenvolver o estudo de caso, você vai fazer aquilo que você fez lá no texto expositivo. O desenvolvimento do estudo de caso deve ser feito da mesma forma como se desenvolve um texto dissertativo expositivo. Ele corresponderá aos parágrafos que respondem e desenvolvem aquilo que foi solicitado em cada um dos itens da questão. Escreva apenas, isso tudo eu já falei, um parágrafo para cada item, na mesma ordem que aparecem na prova. Não separe a resposta de um item em mais de um parágrafo e nem una as respostas de mais de um item em apenas um parágrafo. Isso tudo eu já disse, ou seja, você vai responder a cada item em um parágrafo próprio. Falei também que, ao redigir sua resposta, procure atender exatamente ao comando.
Se a banca diz aponte, você vai apontar. Se a banca diz descreva, você vai descrever. Se ela diz responda fundamentadamente, você vai apontar e fundamentar, explicar. Sempre no primeiro período. Logo depois, você vai fundamentar, citando legislações, jurisprudências, conceitos que sustentem a resposta. Então, digamos que a banca diga assim, lá no comando, aponte as atribuições de X. Você vai fazer exatamente isso. As atribuições de X são A, B e C. Ponto. Quanto a A, quanto a B, finalmente C. Pronto. Então, faça exatamente o que o comando pede, indo do geral ao específico. A banca diz, defina e explique X. Aí você vai começar. Segundo a lei tal, X é ponto. Aí você vai explicar. Com efeito, vírgula, aí vem a explicação. Então, você vai atender aos comandos na ordem, obedecendo cada período, obedecendo aquela ordem de cada tópico frasal. Cada tópico frasal num parágrafo próprio. Tudo isso que você já aprendeu no texto expositivo. Olá, vou interromper aqui este vídeo e te fazer um pedido muito especial. Não deixe de se inscrever no meu canal. Você vai ter acesso a mais vídeos como esse e vai ser avisado das aulas gratuitas. Não deixe também de curtir este vídeo. Vamos espalhar conteúdo de alto nível de língua portuguesa aqui no YouTube. Na conclusão, como concluir um estudo de caso? Escrever ou não uma conclusão para o estudo de caso vai depender da forma com que a questão se apresenta. Seja pela quantidade de itens que devem ser desenvolvidos, seja pelo próprio conteúdo solicitado no último item. O que eu estou te dando é o ouro. Estou te dando o ouro, presta atenção. Nessas duas situações, a recomendação é que não se faça uma conclusão. Adriano, o que você está querendo me dizer, minha filha? Eu estou querendo te dizer que se você tiver uma quantidade de itens grande, não, Adriana, ferrou, não dá para concluir. Tudo bem. Ou se o conteúdo do último item, por si só, quando você olhar o último item, isso que eu estou falando aqui vale para texto expositivo, para estudo de caso, isso aqui é o ouro que eu estou te entregando. Se você está ali escrevendo, aí você percebeu que o último item, ele tem cara de fechamento, e você não tem mais linha, conclua nele. Conclua nele, não precisa de conclusão. Por quê? Porque eu vou te ensinar como fazer essa manobra. Você vai fechar com o último item que a banca deu, o último tópico. O último tópico pode ser o seu último parágrafo da discursiva. Então, veja, a sugestão é que se inicie o desenvolvimento do último item com um conector que aponte para o fechamento do texto. Então, antes de ir ao último item, você diz, por fim, diante do exposto, ou até um desse modo, e traz o último item. No entanto, se não ocorrer nenhum dos dois casos citados, como assim, digamos que não houve nada disso, digamos que sobraram linhas. Você tem linha ali para escrever. Ou, aquele último item não tem cara de fechamento. Eu acho que eu preciso dar um fechamento. Sobrou linha e eu preciso dar um fechamento. Aí você conclui. Sugerimos que o candidato escreva uma conclusão breve, procurando estabelecer o tom de fechamento do texto, um balanço superficial do que foi discutido ou a solução do problema. Presta atenção. Se o problema, olhe para mim, Agora eu vou te dar uma dica que só vale para estudo de caso, não para o texto expositivo. Há estudos de caso em que você precisa solucionar o caso. Precisa solucionar. Então, ele diz lá, isso são situações que ocorrem em prova. João mata Maria. João deve ser preso? Então, Adriana, e aí, o que eu faço? Respondo? Claro. Adriana, eu respondo na conclusão ou na introdução? Você tem duas opções. A primeira é responder nos dois parágrafos, introdução e conclusão. O que eu acho que sempre é a melhor opção. Então, presta atenção. O seu estudo de caso pede uma opinião sua. Então, você já responda na introdução. Então, você vem lá na introdução. Por isso que, às vezes, a introdução é conveniente, é bom que faça. Trata-se de caso exposto na lei tal, ponto.
João mata Maria, ponto. Nessa situação, João deve ser preso, ponto. E aí você vai expor os motivos e no final você vai, diante do exposto, vírgula, a prisão de João é importante, vírgula, de acordo com a lei tal, tal, tal. Se tiver que se posicionar, esse estudo de caso passa a ser um misto de texto expositivo e argumentativo, em que você traz o seu posicionamento. Afinal, posicionamento não é aquilo que aparece na introdução e na conclusão? Então coloque nos dois. Essa é a primeira opção. Outra opção é a sua introdução só trazer a apresentação do assunto. Então você diz assim, trata-se de caso em que João mata Maria, ponto. Aí você vem com todos os tópicos, um por parágrafo e no final. Diante do exposto, aí você responde somente na conclusão. Diante do exposto, vírgula, João, ou seja, você comprovou que João deve ser preso. E aí você pode solucionar só na conclusão. Isso é uma opção. Eu, que já tenho muita experiência, eu sempre acho que a gente tem que agradar o examinador cansado. Então, se é para você se posicionar, posicione-se claramente 2 vezes, para você não deixar o cara na dúvida. Porque se esse cara que corrige a sua discursiva falar assim, ele não respondeu. Aí você fala, eu respondi, tá lá na última linha. Ele fala, problema, não li. Eu estava cansada, eu só fui até o 8º. Até você provar que você escreveu, entendeu? Então, por isso que eu acho que se tiver que solucionar, responder uma pergunta, responda na introdução e retome na conclusão. No mais, o seu texto vai ser expositivo como foi.